Vamos lá, pessoal. Estamos discutindo aqui a relação entre desenvolvimento, transformação estrutural e políticas industriais e desenvolvimento a partir da leitura do Chang, né? Ele deixa claro que a estratégia de industrialização inglesa baseia-se fortemente na utilização de políticas de desenvolvimento, contrapondo-se à perspectiva moneconomista, né? Essas políticas são utilizadas como instrumento fundamental para viabilizar a Revolução Industrial Inglesa e depois da consolidação dessa Revolução Industrial, a estratégia inglesa é aquela de se chutar a escada, ou seja, de defender um conjunto de políticas de desenvolvimento liberais. Você utiliza um conjunto de políticas baseadas em preços e instituições erradas, no sentido daquela percepção neoclássica, ortodoxa, liberal, que vai ser vigente ali a partir do último quartel do século XX, disseminando a necessidade de você utilizar preços e instituições corretas para avançar no desenvolvimento. No fundo, o que a Inglaterra faz é usar preços e instituições erradas, entre muitas aspas, no sentido de distorcer preços relativos para gerar rendas em determinados setores e atividades e fomentar a transformação estrutural. A Inglaterra incentiva deliberadamente essa política de industrialização por meio de medidas de espionagem, medidas de atração de mão de obra especializadas, incentivos diretos à industrialização, incentivos indiretos via obras em infraestrutura, utilização do imperialismo do livre comércio como instrumento para ter acesso a mercados internacionais e consolidar a expansão do capital inglês. Utiliza-se diversas formas de potencializar a sua acumulação manufatureira, proíbe a exportação de produtos não acabados, incentiva e subsidia a importação de insumos que serão processados e posteriormente reexportados, incentiva e subsidia a exportação de produtos industriais e dessa maneira protege o mercado doméstico e fomenta a industrialização. Esse é o primeiro conjunto de políticas de desenvolvimento utilizadas pela Inglaterra. O segundo bloco de políticas, como a gente já discutiu, já sinalizou, a ideia é de se chutar a escada, ou seja, a partir do momento em que a Inglaterra avança e consolida a sua revolução industrial, ela começa a divulgar práticas de livre comércio que teriam efeitos negativos na estratégia de industrialização dos demais países seguidores. Ou seja, ao proteger a sua indústria nascente, a Inglaterra faz com que viabilize-se um processo de aprendizado, de retornos positivos de escala, que faz com que a sua indústria seja competitiva em termos internacionais, a mais competitiva. Ela vai utilizar depois do imperialismo do livre comércio como uma forma de tentar barrar o avanço de outros países. Quais são as estratégias colocadas, né? No primeiro momento, a Inglaterra tenta vender a ideia de que haveria um certo benefício unilateral do livre comércio, né? A percepção de que ao viabilizar, ao se fomentar a especialização dos países em determinadas atividades, eles de alguma maneira convergiriam em termos de níveis de desenvolvimento econômico. Então, a Inglaterra, dessa forma, busca incentivar, inclusive, que diversos outros países se acoplem à divisão internacional do trabalho forjada por ela, comandada por ela.
ofertando produtos agrícolas, ofertando commodities, produtos de menor valor agregado. Indiretamente, essa era até uma maneira de desincentivar. Claro que as relações vão ser muito mais complexas, né? Mas era uma maneira de desincentivar uma estratégia deliberadamente industrialista. Por que as relações vão ser muito mais complexas, né? Abrindo um parênteses aqui. Porque muitos países, a partir desse acoplamento, muitos não, alguns, né, com características muito específicas, alguns países, a partir desse acoplamento à divisão internacional do trabalho inglesa, vão criar condições para fomentar o aumento da produtividade, o excedente e a acumulação, que em alguns casos específicos vão caminhar para uma estratégia industrializante. Então é uma relação um pouco contraditória, de complementaridade restrita, né? Mas no primeiro momento, a Inglaterra, ao incentivar a exportação desses países, ao tentar subjugar suas economias e organizá-las de maneira dependente, tenta barrar o avanço da industrialização nesses países, né? Desde lá da revogação das Corn Laws, né? Tentar trazer a importação de produtos primários como uma forma de barrar o avanço desse país e criar uma divisão internacional complementar. Esse era um dos elementos. De maneira mais explícita, no primeiro momento de consolidação ainda da sua industrialização, até o primeiro quartel ali do século XIX, a Inglaterra vai deliberadamente colocar outras medidas de se chutar a escada. A ideia de proibir a emigração, proibir fortemente ou tentar proibir fortemente a imigração de trabalhadores qualificados, inclusive colocando para esses trabalhadores penalidades como a perda de cidadania. Por que dessa medida? A lógica é inviabilizar que esses trabalhadores migrem para outras regiões, levando conhecimento e a partir daí possibilitando o processo de industrialização, ainda que parcialmente, de outros países, né? Essa é uma medida importante, se contrapondo às estratégias de espionagem de outros países, né? Ainda até no primeiro quartel, por volta do primeiro quartel do século XIX, a Inglaterra deliberadamente também proíbe a exportação de máquinas industriais. Então, de alguma maneira, você está tentando barrar, cercear a transferência de tecnologia que viabilizaria posteriormente o avanço de outros países. Políticas deliberadas nesse sentido. No que diz respeito às colônias, a Inglaterra proíbe ou tenta proibir qualquer atividade manufatureira que possa eventualmente ser concorrente da indústria inglesa, tanto nos mercados domésticos quanto nos mercados internacionais. Então você vai desestimulando de todas as formas esse processo de avanço, de tentativa de avanço de demais países. E além disso, talvez a partir de um guarda-chuva um pouco mais amplo, a Inglaterra, direta em alguns casos e indiretamente na maior parte dos casos, impõe a um conjunto grande de países, a todo o seu império britânico, é claro, e as outras áreas de influência informais, ela impõe tratados de comércio muito prejudiciais à autonomia desses países e à sua capacidade de fomentar uma industrialização. Isso vai ocorrer no caso do Brasil, por exemplo, na medida em que você impõe, por meio da sua força política, econômica, em alguns casos até militar, né, a necessidade dos países adotarem baixas tarifas de importação de produtos manufaturados. Na medida em que a indústria inglesa já está consolidada, já avança no processo de domínio do mercado internacional, na verdade, você maqueia essa estratégia de se chutar a escada, reveste ela de um certo cientificismo, de um certo grau de tecnicalidade que sugeriria relações de trocas comerciais justas, ou seja, a partir do princípio de que a integração no comércio internacional levaria ao benefício de todos. Então você diminui
as proteções às importações para supostamente ter acesso a produtos manufaturados que levariam em algum momento ao seu aprendizado. Mas no fundo, dada a diferença do potencial competitivo das estruturas dos diferentes países, é claro que esse processo inviabiliza o avanço da industrialização nos países que estão subjugados e faz com que eles se integrem à divisão internacional do trabalho inglesa de maneira essencialmente subordinada a partir da exportação de commodities. Esse é um elemento indireto. Essa estratégia indireta de chutar a escada vai ser colocada com muito mais ênfase nos países asiáticos, né? Inclusive na China, no Japão, por meio da imposição de tratados desiguais, nessa mesma linha, né? Então, no fundo, a Inglaterra subjuga as políticas tarifárias desse país. Vale lembrar que, no momento, as políticas tarifárias são instrumentos importantes para a arrecadação dos estados nacionais, além, obviamente, do impacto vital em qualquer desenvolvimento das forças produtivas, né? Na medida em que a Inglaterra obriga Japão, China e outros países a assinar tratados desiguais, ela destrói qualquer avanço das atividades manufatureiras nesses países. Em muitos casos, os controles dessas políticas tarifárias em países como China e Japão é exercido direta ou indiretamente por comissários, por funcionários do Império Britânico. Ou seja, você proíbe esses países a partir da influência comercial, financeira, política e militar, proíbe esses países de utilizarem políticas tarifárias como instrumento de desenvolvimento. Essa é mais uma estratégia de se chutar a escada, né? Qual é a reação? Além disso, você tem em questões um pouco mais institucionais, você tem um avanço por parte da Inglaterra de medidas no sentido de se criar regimes de proteção intelectual que barrariam a entrada de determinados países em determinados setores, atividades no qual fosse vigente a propriedade intelectual. Qual que é a ideia? Na medida em que você é o líder desse processo, você começa a criar sistemas ou começa a incentivar a criação de sistemas de patentes, de propriedades intelectuais de maneira mais ampla, copyright, por aí vai, para fazer com que a cópia, a engenharia reversa ou quaisquer outras iniciativas de aprendizado a partir de uma tecnologia já estabelecida sejam proibidos institucionalmente. Isso começa a nascer nesse momento, né? É um instrumento para barrar o avanço de outros países. Então, a estratégia política industrial de desenvolvimento, né? A gente mostrou primeiro as políticas de incentivo inglesas, agora as políticas de se chutar a escada e agora um terceiro bloco, as reações dos países atualmente desenvolvidos, né? Na leitura do Chang, ele vai enfatizar o fato de que esses países atualmente desenvolvidos, na verdade, buscam contornar a estratégia de se chutar a escada inglesa e utilizam-se de preços e instituições erradas. Ele está bebendo lá na discussão da Alice Amsley, como eu já falei. O que são preços e instituições erradas, né? A gente já discutiu. Mas a ideia é fazer com que o livre mercado, a ideia parte do princípio do que o livre mercado não necessariamente levaria a um fomento, a uma eficiência dinâmica, em termos schumpeterianos, em termos keynesianos. Não seria necessariamente compatível com uma estratégia de transformação estrutural e industrialização. Então, os estados nacionais constroem instituições que são compatíveis com esse processo de industrialização, buscam utilizar políticas ativas nesse sentido, extremamente ativas, instituições a gente discute daqui a pouco, e buscam, por meio das suas políticas, criarem rendas em setores, atividades específicos que são estratégicos nessa estratégia, desculpa a redundância, né, de industrialização. Então você distorce os preços relativos
que seriam vigentes num cenário de mão invisível para empurrar recursos, para empurrar deliberadamente a atuação em determinadas áreas. Como que esses países fazem isso? A partir de uma reação muito forte à estratégia inglesa, eles também vão utilizar diversos instrumentos que foram utilizados pela Inglaterra. Então, como? Olha, há missões estatais patrocinadas pelos Estados nacionais para se incentivar a espionagem industrial. Então, a lógica da espionagem é uma lógica de aprendizado institucionalizada, fomentada direta e indiretamente pelos Estados nacionais. Você cria determinadas missões. Olha só, estou criando institucionalidades, estou empurrando políticas que buscam contornar a lógica de se chutar a escada. Não se admite, no primeiro momento, a ideia de uma inserção internacional passiva. Não se admite a lógica do monoeconomismo, a lógica de uma convergência automática. Você vai na direção de deliberadamente, estrategicamente, fomentar a industrialização. Como? Preciso transferir tecnologia, preciso aprender. Então, eu fomento missões estatais de espionagem, buscar prender segredos industriais. Busco incentivar a atração de imigrantes, a atração de imigrantes ingleses e de outras regiões da Flandres, por exemplo, para diversas outras regiões que estão buscando se industrializar, dado que eles trariam conhecimentos específicos que viabilizariam, pelo menos parcialmente, a industrialização, né? Então, você incentiva o aprendizado, incentiva a espionagem, incentiva a transferência de tecnologia, incentiva a imigração, incentiva a atração de capitais ingleses, além das estratégias mais deliberadas, mesmo mais horizontais, de investimento em infraestrutura e por aí vai, né? Certo? E fundamentalmente esses países não partem da lógica de que o comércio internacional é essencialmente benéfico. Então, um outro instrumento fundamental para se contornar as restrições externas é o uso de políticas tarifárias muito fortes. Então, todos esses países, em maior ou menor grau, com destaque para os Estados Unidos, desde lá a percepção do Alexander Hamilton, primeiro secretário do Tesouro, que vai defender uma estratégia industrialista estadunidense, defender a ideia de que isso está muito relacionado ao contexto da Guerra de Secessão também, né? Vai defender a ideia de que os Estados Unidos não deve se inserir na divisão internacional do trabalho a partir das exportações de commodities, deve contornar suas vantagens comparativas, avançar para além das vantagens comparativas. Então, para tal, você utiliza proteções tarifárias de maneira muito forte. Então, os Estados Unidos é muito protecionista no seu processo de desenvolvimento. Isso é algo razoavelmente generalizado, né? Nos casos japonês também, no caso alemão um pouco menos e francês um pouco menos. Mas você utiliza barreiras comerciais ao livre comércio como forma de incentivar a indústria nascente. Lembra a discussão da indústria nascente? Como forma de incentivar o processo de aprendizado, de learning by doing. O Chang não está utilizando essas palavras, né? Learning by using, e de alguma maneira incentivar os retornos de escala positivo nessas atividades. Então você vai utilizando essas políticas deliberadamente para avançar na industrialização. Além disso, há um fomento importante às atividades de P&D, pesquisa e desenvolvimento, de alguma maneira fomentando o aprendizado doméstico. É interessante destacar que o fomento às atividades científicas é um instrumento fundamental para se aumentar a capacidade de absorção. Nos Estados Unidos, essas atividades científicas estão muito vinculadas nesse primeiro momento à pesquisa em áreas agrícolas e na área da saúde, né? Depois, no segundo momento, isso vai estar vinculado ao complexo industrial, científico, tecnológico, militar, tudo interligado, mas isso vai ser no segundo momento, lá no pós Segunda Guerra Mundial, naquele período ali, um marco de inflexão. Na Alemanha você tem uma forte base científica também sendo construída, até com mais rigor e mais vigor do que a Inglaterra. Então você está construindo uma base científica para incentivar o seu aprendizado tecnológico para além da dimensão exclusivamente
tácita. Os estados nacionais, ainda com destaque muito grande para o Japão, vão utilizar estratégias deliberadas de cartelização, a lógica de evitar o social waste, né, que o Chang chamaria de social waste, a perda decorrente do excesso de competição entre os agentes. Então você vai concentrando o mercado, criando grandes empresas, no caso do Japão os Zaibatsu, depois os Keiretsu, no caso da Coreia os Jaiballs, no caso dos Estados Unidos, da Alemanha, você vai juntar o capital bancário com o capital industrial para formar o capital financeiro. A ideia é de criar grandes grupos que tenham escala, tenham capacidade para concorrer domesticamente no mercado internacional, que tenham grande capacidade de acumulação, que tenham capacidade depois de ter fortes investimentos em pesquisa e desenvolvimento também, né? Você cria grandes grupos, cria demanda para determinados produtos, cria um incentivo a determinados setores antes das forças de mercado e vai avançando nessa direção, né? Essa reação, terceiro bloco, né? A reação dos países atualmente desenvolvidos, né? Um destaque maior talvez caberia aos países asiáticos, né? Na medida em que quando você consegue historicamente contornar as limitações ali dos tratados desiguais, estamos falando ali basicamente do pós-primeiro quartel do século XX já, né? Eles vão sistematizar tais políticas de maneira muito mais sólida. Ou seja, você tem basicamente um conjunto de medidas que é semelhante à Inglaterra, mas elas são pensadas, articuladas e sistematizadas de maneira muito mais orgânica. O Estado tem um peso muito maior. O Estado é o parteiro da burguesia, a incubadora dessa burguesia. Ele constrói, ele está na frente a partir da perspectiva com grande influência militar. E nesse sentido, ele coordena, institucionaliza todos esses instrumentos de políticas de desenvolvimento de maneira sistemática e avança a partir do grande crescimento do investimento coordenado e subordinado a essa lógica, né? Então aqui a gente finaliza a discussão dos preços errados, da atuação das políticas no sentido de fomentar o desenvolvimento, contornando essas limitações colocadas pela Inglaterra, né? Falta a gente finalizar apenas com a discussão das instituições.